Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. E o tema que estudaremos a nossa lição da escola sabatina será Um profeta semelhante a você. Três textos vão aparecer no nosso guia de estudos hoje que merecem ser lidos porque eles servem como base para o nosso estudo. O primeiro, Deuteronômio capítulo 18, versos 15 a 19, que diz assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo que predisse o Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. O outro texto é Atos capítulo 3, verso 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Depois, Atos capítulo 7, verso 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Básico para a compreensão desse texto é nos lembrarmos de um momento que foi crucial na história de Israel. O Senhor Deus havia acabado de tirá-los do Egito, os levou durante cerca de 2 meses até a península do Sinai, quando eles acamparam ali e ficaram ali por volta de 2 anos aproximadamente, enquanto o Senhor Deus os organizava como nação. Eles saíram do Egito como um bando de escravos e ali, naqueles 2 anos, eles passaram a se tornar uma nação com leis, com estatutos, com juízos, uma lei, um povo que viveria um contexto de teocracia, onde Deus seria o seu próprio rei e legislador. Entretanto, o Senhor Deus tomou uma atitude. Êxodo capítulo 19 vai falar sobre isso. Deus disse a Moisés que o povo deveria se santificar durante 2 dias e no terceiro dia o Senhor Deus apareceria a eles e falaria com eles diretamente da montanha. No início do terceiro dia, o povo estava todo preparado, haviam jejuado, orado, haviam lavado as próprias roupas, estavam limpos e purificados. E agora, diante do Monte Sinai, eles observavam a montanha. Quando a nuvem da presença de Deus desce sobre o monte, todo o monte fumegava, tremia, e os anjos de Deus tocando trombetas fizeram com que todo o povo entrasse numa situação de grande solenidade. E do meio dos trovões, relâmpagos e da nuvem pesada em cima do monte, o povo ouviu o Senhor Deus falar: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E assim por diante, o Senhor Deus pronunciou os 10 mandamentos. Deus mal havia terminado de dar os 10 mandamentos quando o povo, a nação, veio até Moisés e disse: Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco. Preferimos que você vá falar com ele, ouça as palavras do Senhor, então traga esse recado para nós. O Senhor Deus respeitou a decisão do povo e disse a Moisés: Moisés, tudo bem, está tranquilo. Sobe o monte, eu vou continuar a conversa com você. Moisés sobe o monte e passa 40 dias na presença de Deus. Moisés agora, quando está renovando a aliança com o povo de Israel, 40 anos depois, aproximadamente desse momento, ele vai lembrá-los de que a nação havia escolhido não ter um contato face a face com Deus, não ouvir-lhe a voz de forma direta, mas que haviam escolhido trabalhar com um intercessor, com um intermediário, com alguém que ouviria da parte de Deus a mensagem, e essa mensagem seria trazida numa linguagem humana para que a nação pudesse ser edificada através dela. A partir desse momento, o Senhor Deus vai trabalhar com a ideia de profetas,
pessoas que foram escolhidos, homens que foram escolhidos, homens e mulheres que foram escolhidos no meio de de todo o povo de Deus, e que Deus se revelou a eles, e eles levaram o recado de Deus para todas as pessoas. Em Deuteronômio, no capítulo 18, por 2 vezes, Moisés vai repetir a mesma ideia, de que como a nação havia escolhido, o Senhor Deus havia respeitado a escolha deles e havia determinado que falaria com eles através de intermediários, escolhidos devidamente por eles. Ele vai dizer, e o Senhor Deus levantará um profeta no meio de vocês semelhante a mim. A ele ouvireis. Os 2 textos que nós lemos do Novo Testamento, o primeiro deles, de Atos capítulo 2, é do discurso de Pedro. Pedro vai mencionar, vai buscar agora esse mesmo texto que havia sido escrito por Moisés, e ele vai dizer, bem, o Senhor Jesus é plenamente o cumprimento dessa mesma profecia. E Estevão, no discurso que fez exatamente antes da sua morte, em Atos capítulo 7, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, vai mencionar que Jesus é o cumprimento final dessa profecia, de que o Senhor Deus levantaria um profeta no meio deles, no meio do seu povo, e revelaria sua vontade através desse profeta. Para que Jesus pudesse ser esse profeta, ele teve que se encarnar e tornar-se um de nós. Ele veio trazer a vontade de Deus, ele era o representante de Deus em relação ao povo. E talvez exatamente por causa dessa mesma ideia, de alguém que faria mediação entre o povo e Deus, e entre Deus e o povo, que Cristo Jesus acabou tornando-se o nosso sacerdote e sumo sacerdote, que é, na verdade, o intermediário entre Deus e os homens. Portanto, é nessa profecia feita por Moisés que Pedro e Estevão vão encontrar base escriturística para mencionar o ministério que Cristo Jesus deveria desenvolver no meio de todo o povo. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de agradecer ao Senhor, porque nós temos alguém, não como Moisés, mas alguém muito superior a Moisés. Cristo Jesus, segunda pessoa da Trindade Divina, que fez-se um de nós para ser o nosso intermediário, nosso intercessor junto ao Pai. Vamos orar agradecendo por isso? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Cristo Jesus tornou-se um de nós para ser o mediador entre o pecador e o Senhor. Obrigado por termos a certeza de que hoje somos ouvidos pelo Senhor por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?